Olá, mães, tudo bem? Olá, pessoal, olá, famílias, tudo bem com vocês? Eu queria falar aqui para vocês, as mães que são mães atípicas. Vocês sabem os direitos dos seus filhos? Eu também, além de mãe, sou assistente social, então eu trabalho essa é a minha realidade. Então, falar sobre direitos sociais é uma coisa que eu falo bastante. Então, se você é mãe atípica e não conhece ainda os direitos, muitas vezes acabou de receber o diagnóstico do seu filho, não sabe o que fazer, procure ajuda, procure se informar sobre o assunto. Eu, quando recebi o diagnóstico do meu filho, a gente ficou assim, sem saber o que fazer, mas preocupado, fomos fazer alguma coisa, mas no primeiro momento, e agora, né? A gente fica assim, e agora, o que eu vou fazer? Mas para vocês eu quero deixar, procurem saber mais sobre o assunto, procurem se informar. Os seus filhos precisam de estímulo, então estimulem em casa, brinquem com seus filhos. A importância de ter uma rotina, seja para mãe atípica, seja para mães que têm filhos. Enfim, eu sou mãe de 3 e se eles não fossem filhos neurodivergentes, né? E da mesma forma precisaria ter uma rotina. Para quê? Para que a gente esteja preparado para deixar as coisas tudo certo, em ordem, eles aprendam, eles também tenham esse norte, porque eles precisam disso. Então, uma hora para dormir, a hora para acordar, a hora para se alimentar, a hora para tomar banho. Eles entenderem que é importante ter essa rotina, é importante eles entenderem que tem uma organização. Então, se na sua casa, se na sua família você teve esse diagnóstico e ainda não tem uma rotina, isso pode ser fundamental para a evolução do seu filho. Então, crie uma rotina, crie um painel de rotina para que o seu filho se organize. Eu sofri bastante com desfraude, o meu filho demorou a falar, ele foi falar apenas com 3 anos e meio, então eu tinha aquele sentimento, será que meu filho vai falar? E eu vejo hoje, depois de tanto tempo, né, eu conversei com uma psicóloga que ela me clinicou, ela foi psicóloga para falar sobre os meus filhos que estavam na escola e a minha preocupação era essa. E ela falou, o que você está fazendo? Então eu falo assim para vocês, às vezes a gente fica, né, preocupada como mãe, o que eu estou fazendo para ajudar? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? E ela até falou da caneta. Será que a gente tem o poder de mover a tampa de uma caneta, de mover uma caneta do lugar com o nosso pensamento? E ela fez essa brincadeira comigo, e muitas vezes a gente não tem essa força para mover as coisas com a nossa mente, com o nosso desejo, então a gente tem que fazer alguma coisa, fazer uma ação. Então, eu quero deixar essa reflexão, o que vocês podem fazer? Então, qual é o caminho? Se não sabe por onde, depende de outras coisas, muitas vezes depende de SUS, depende de médico, depende de terapia, e não depende de uma coisa de você que, enfim, que precisa esperar a vaga, enfim. O que você pode fazer nesse momento? Coloca a ordem, coloca a rotina, prepara o seu filho, esteja perto dele, o acolha, faça com que ele entenda que você é o porto seguro dele. Uma coisa também que acontecia muito, as birras, né? A gente passou por todas essas fases com o Miguel, principalmente. Então, eram as birras. Às vezes até hoje tem alguma crise também. Raramente tem crise, mas de todo esse tempo que a gente tem acompanhado, o que a gente pode fazer numa situação de crise da criança? A gente acolhê-la numa situação de crise. Se ele está chorando e você chamou a atenção, então se acalme, fica no cantinho e se acalma. Fica perto do seu filho, por mais que ele tá ali, ele não quer, ele tá chorando, ele tá de castigo, vamos dizer assim, de castigo não, ele tá ali no cantinho e você falou, então pensa no que você fez e se acalme, mas esteja ali perto dele para ele saber que você tá perto dele, que você, a hora que você quiser conversar, a mãe tá aqui, a mãe é o seu apoio. Mostre isso para o seu filho, principalmente numa situação de birra, porque é um descontrole que ele não sabe, muitas vezes ele não sabe expressar o que está acontecendo, ele não sabe falar o que está acontecendo, e o comportamento inadequado, a birra vai ser dessa forma, e isso vale tanto para uma criança, a minha filha de 2 anos e meio, que se comporta dessa forma, como uma criança típica. E essa situação de comportamento inadequado, de birra, ela pode acontecer com uma criança que tem uma neurodivergência, como qualquer criança. A gente que é mãe sabe como que é. Como eu estava falando, a minha filha,
ela tem 2 anos e meio, e ela se joga no chão, ela quer as coisas, ela não sabe lidar com o não, ela não sabe lidar com as frustrações, e as crianças não sabem expressar. Então a gente precisa ensiná-los, como eu falei num outro vídeo, que eles olham pra gente como se fosse um farol no meio do mar, eles querem uma direção e eles vêm pra gente, o que eu faço, né? Como que eu tenho que agir? Não dessa forma, mas eles esperam que a gente, nós somos a luz para eles. Então, o que você está sendo para o seu filho? Essa é a primeira pergunta que você deve se fazer, o que você pode fazer? E outras questões também é buscar informação, buscar os direitos, quais são os direitos, seu filho tem uma necessidade, ele precisa de um suporte maior na escola, você precisa correr atrás de algumas situações. Eu vou deixar para vocês um link aqui do meu e-book, se vocês quiserem adquirir, tá? Preço promocional R$ 9,99, e eu coloco várias informações super práticas tá um preço bem simbólico, só para, enfim, para que vocês possam adquirir. Eu consegui essas informações assim aqui, acolá, tem situações que a gente vai conversando com a mãe, vai descobrindo ali, mas a gente tem algumas coisas que vocês podem ter acesso de uma forma mais simples, mais rápida, por um preço super pequenininho, que é R$ 9,90, gente, enfim. Então fica para vocês, vou deixar linkado aqui no canal, e não perca essa oportunidade. Mas são informações, gente, que a gente orienta, muitas vezes chega pra gente o setor, nem eu sabia no atendimento que eu fazia no serviço que eu tô, na área social, nem eu sabia alguns direitos que eu fui aprendendo ao longo do tempo. E isso às vezes facilita bastante pra gente, se a gente tiver um carro, se a gente tiver que ter alguma isenção, alguma coisa. Enfim, são coisas que a gente precisa saber, ir atrás e buscar informação. E eu quero deixar isso para vocês, e vocês não podem, como eu falei, o link, uma mãe atípica não pode deixar de ver esse vídeo. E essa dica é importante para vocês. E eu queria deixar um último relato meu, é que não se desesperem, porque muitas vezes a gente acaba olhando aquele momento, a gente acaba olhando só o presente. E uma coisa que eu sempre falo, se você tem um filho que tem alguma deficiência, o seu filho não é o CID, o seu filho não é o diagnóstico, o seu filho é o seu amor, o seu filho é a bênção de Deus que ele deixou na sua vida, o seu filho é a sua missão. Então, assim, eu sempre coloco isso, porque muitas vezes parece que tem algumas mães que às vezes parece que sentem um peso muito grande, porque se a gente não estiver bem mentalmente, eu começar a colocar uma carga ainda maior em cima, por exemplo, vendo só o negativo, as dificuldades, isso pode afetar também o desempenho do meu filho. Ele vai ver isso, essa minha tensão, e tudo isso pode desestabilizar de uma certa forma, e a minha saúde. Como eu falo, a nossa saúde mental, quem cuida de quem cuida de quem cuida, né? E eu, com toda essa trajetória minha, eu cheguei num esgotamento e eu precisei pedir socorro. Então, assim, não hesitem em pedir ajuda. Vocês precisam falem com alguém, seja um familiar, seja um amigo, seja alguém próximo, seja alguém de apoio. Tenham o meu canal como um apoio também. Então, eu quero deixar aqui o meu, como diz, atendi uma mãe uma vez e eu falei pra ela, eu fiz o que tinha que fazer, eu ajudei ela na parte social, e eu falei, agora eu não tenho o que eu posso oferecer, é o meu acolhimento. Então eu quero deixar pra vocês o meu acolhimento, tá? Fica o meu abraço pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, indique pra uma mãe que você conhece que tem um filho que é autista, um filho que tem alguma deficiência, ou alguma mãe que esteja passando por uma situação parecida com esse vídeo, que você achou interessante compartilhar. Já se inscreva no canal e assinem as notificações. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Gente, obrigado por escutar até o fim. Tchau, tchau.